Matheus, nesse sentido, né, assim, olhando ainda para essa leitura, Banco Central sinalizando esses juros ainda em patamar altamente aí restritivo por um período mais prolongado, reforçando que não deve haver ali uma contemporização com a meta de inflação. Qual que é o impacto prático desta postura quando a gente pensa na curva de juros, no apetite do investidor por risco no Brasil e se nesse cenário também as empresas mais cíclicas, elas ainda vão ter espaço para continuar se beneficiando? É uma boa pergunta. Eu entendo que o debate sobre o patamar de juros, ele ganha contorno, ele é sempre importante, deixar bem claro aqui, mas o que vai entrar em jogo mesmo é a precificação do fiscal. Lembrando que a desancoragem das expectativas provocou juros elevadíssimos em vértices mais longos da curva de juros. A gente está convivendo com juros de 10 anos, até mais, acima de 7%. Isso é insustentável. Não há governo que pare de pé. Então, a única forma que isso... Por que as coisas... Isso é insustentável porque as coisas não explodiram. Porque existe essa crença de mudança de direção da política fiscal, que rancoraria nas expectativas. Vamos lembrar que em 2016 a 2019 a gente viveu ali um ciclo de maior responsabilidade fiscal, o que ajudou a ancorar as expectativas e provocou queda dos juros. Isso está entrando na conta também. Ao mesmo tempo, a questão da alta dos juros é fundamental porque tem impacto direto nas empresas. A gente viu o consumo brasileiro, da economia brasileira, se mantendo. Há um debate se isso é artificial, o quão artificial isso é, por conta das medidas que o governo tem proposto, e o quão sustentável isso é a longo prazo. Eu já adianto, não é sustentável, isso precisa ser revisto de alguma forma. Você precisa dar eficácia para a política monetária. O que a gente viu ao longo dos últimos meses é o governo tirando a eficácia da política monetária, o que a gente chama de acelerar com freio de mão puxado, que eu havia mencionado anteriormente. Ao mesmo tempo, é um Banco Central que se mostra atento à questão da atividade. O que eu entendo que ele possa fazer mais. Ele posterga o início do debate de corte de juros. Então, se houver mais dados mostrando que o governo tem sido bem sucedido em acelerar com o freio de mão puxado, ele, em vez de cortar no final desse ano, ele posterga esse debate. Ele não vai querer subir muito mais os juros, por mais que os modelos apontem para isso. Por exemplo, a gente já está começando a ver com dados nessa trajetória a necessidade de, se ele parar os juros subir agora, vai ter que voltar a subir depois. Só que a gente sabe que ele não vai fazer isso, porque é um Banco Central que se preocupa também com a dinâmica política da situação, que é ruim, mas não significa necessariamente uma ingerência política. Você pode ser mais ou menos dovish, mais ou menos hawkish, desde que você esteja alinhado com o arcabouço técnico. O que você não pode ter, aos modos do que aconteceu no governo Dilma, de uma ingerência política direta, forçando juros contra o arcabouço. É uma heterodoxia muito além do razoável no interior do BC. Isso seria muito danoso. O mercado não tem isso na conta, por enquanto. Pode mudar ao longo dos próximos meses, a depender da trajetória das coisas. Mas me parece que é um Banco Central que topa trabalhar com juros elevados por mais tempo, ao invés de subir ele além dos 15%, por exemplo. Ele se mostra mais confortável de manter os juros elevados por mais tempo. E, quando começar a cortar muito mais devagar do que deveria. Por quê? Porque estamos trabalhando com um ritmo de economia subótimo. Por quê? Porque a gente tirou a eficácia da política monetária, a política monetária não consegue fazer efeito sobre a atividade como deveria, consequentemente, a gente dá maior resiliência inflacionária e precisa de juros elevados por mais tempo. É a escolha que o governo tem feito para tentar debelar a possibilidade de queda da popularidade, porque sabemos que a popularidade é altamente correlacionado com o índice de miséria. O índice de miséria é o somatório de inflação e desemprego. Se você tiver um efeito muito alto sobre a atividade econômica fruto desse aperto monetário, você vai gerar mais desemprego, você aumenta o índice de miséria e volta a bater na popularidade. E o governo já tem que se preocupar com a popularidade por conta das questões que envolveram a alta dos preços no final do ano passado para o início desse ano e também agora com a questão do INSS. Ou seja, tem uma dinâmica aqui que o governo não quer ver mais um vetor contrário à popularidade. Por isso a gente tem visto esses vetores de populismo fiscal, de certa forma, que deve continuar, mas que, ao mesmo tempo, contrata juros elevados por mais tempo. Agora, o mercado topou essa dinâmica com crença de que o ciclo de aperto em si acabou, foi encerrado, e também que as empresas foram, de certa forma, mesmo num ambiente incerto, disciplinadas, de modo a entregar uma temporada satisfatória, relativamente ao que a gente viu no quarto trimestre, somado ao fato de que existe a possibilidade de mudança do pêndulo político. Então, você tem uma dinâmica na qual os ativos de risco, claro, vão experimentar volatilidade, ajuste de posição, com essas renovações quase que diárias, de recorde histórico, recorde intradiário, é natural que aconteça, é até saudável que isso aconteça, mas a trajetória me parece positiva, ainda que pule bastante com essa questão fiscal nitidamente. Vale lembrar também, como foi colocado antes da minha entrada aqui,
que, apesar de estarmos na máxima nominal, a máxima em dólares, ou corrigida pela inflação, seria muito maior, né, do que isso. E os valuations ainda estão descontados, ou seja, a gente está num patamar nominal de recorde, com valuation ainda muito descontado. Ou seja, isso indicaria que o ciclo de alta poderia durar mais, ainda que pulasse, né, ao longo do tempo. É claro que esse debate vai ganhar corpo ao passo que a gente for vendo, né, se materializar essas políticas que o governo já aplicou e novas que ele possa vir aplicar, bem como direcionamento do próprio Banco Central ao longo dos próximos meses.